Olá, caríssimos. Eu sou Carlos A. Júnior. Seja bem-vindo ao projeto Um Quarto de Oração. Hoje nós falaremos sobre um tema que eu retirei de um livro de Santo Agostinho chamado Comentário ao Gênesis. Nesse livro, Santo Agostinho, logo após a sua conversão, ou seja, bem antes de ele escrever o seu famoso livro, As Confissões, ele começa a falar, ele vai comentando sobre o Gênesis. Em vários capítulos ele vai mostrando o simbolismo de algumas coisas, de algumas realidades do Gênesis, né, de toda a criação. Mas existe um capítulo em especial que eu quero trazer para vocês. O livro é riquíssimo. Eu demorei bastante tempo para lê-lo. Confesso que ele me atrasou muito as minhas outras leituras, mas ele é um livro muito denso. E graças a Deus eu consegui captar alguma parte desse livro. Esse livro é riquíssimo. Quem puder conseguir ler, ele está disponível na internet. Se você conseguir ler, vai ser maravilhoso. Mas eu quero deixar aqui particularmente um dos capítulos onde ele vai fazer uma comparação, um simbolismo, como está escrito aqui no título mesmo do vídeo, um simbolismo sobre o Gênesis. Vamos lá então. Ele faz vários simbolismos durante todo o livro. Neste capítulo ele vai fazer uma comparação sobre os 7 dias da criação com as 7 idades do homem, mas também relacionando as idades do mundo. Vamos lá. Para entendermos isso aqui, nós precisamos lembrar, né? Os 7 dias era aquele dia que ele começa a criação até o momento do seu descanso, do 1º ao 7º dia. E nós falaremos sobre todas as passagens, nós citaremos todas as passagens até o 7º dia aqui, tá bom? Em relação às idades do homem, nós temos ali desde o nascimento até a sua morte. Então nós temos ali nascimento, infância, adolescência, juventude, vida adulta, velhice e morte, né? São as 7 idades do ser humano. E também ele faz uma comparação com com a idade do mundo, desde a criação de Adão e Eva até a ressurreição de Jesus Cristo e a sua vinda gloriosa no fim dos tempos, onde assim nós descansaremos no Senhor. Mas aqui eu já estou dando spoiler já do tema. Vamos lá então. No 1º dia, a palavra de Deus diz assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o 1º dia. O 1º dia que simboliza o nascimento do homem, onde ele recebe essa luz que vem do seu genitor, da sua genitora. Na história da humanidade, nós comparamos isso desde Adão até Noé. São as eras da criação com base na palavra de Deus, com base na Bíblia. E os símbolos que nós vemos nesta passagem, basicamente são o céu e a terra, que eles formam um simbolismo sobre o corpo e a alma. Nós já falamos sobre isso aqui no canal, na nossa catequese destrinchada, mas o que é? O céu é a simbologia do mundo espiritual, onde o homem faz parte a partir da sua alma, né? A sua alma que é espiritual. E também a terra, que é o símbolo do corpo, que é a parte material do ser humano. Também aqui nós temos essa luz que Deus diz, faça-se a luz, e depois ele distingue a luz das trevas. E essa luz das trevas como eu posso dizer, é a distinção daquilo que é revelado por Deus daquilo que é mistério. Ou seja, nós entendemos que a gravidade existe, isso é revelado. Isso é nítido aos nossos olhos. Mas existem coisas do sobrenatural, até mesmo do próprio Deus, que nós não conseguimos entender, como, por exemplo, a Santíssima Trindade, que é um mistério, de certa forma, para nós. E várias outras coisas é mistério. O que é pós a nossa morte também é um mistério para nós. O que é anterior ao nosso nascimento é um mistério para nós. Nós acreditamos, nós temos fé, mas essa fé, ela ainda ela está por trás de um mistério. Então aqui, o revelado é comparado ao dia e a noite é revelada ao mistério, aquilo que é oculto
as nossas vidas. Nesta fase da vida, o ser humano, ele faz basicamente isso que nós falamos também no Gênesis. Você vai reparar que vai ser uma nova forma de você ver o Gênesis. Óbvio que, como eu disse, isso é simbolismo. Então, o simbolismo ele tem a tendência a você poder utilizar uma mesma história, uma mesma narrativa com várias outras necessidades ou com vários outros simbolismos. Santo Agostinho ele usa também desse simbolismo. Ele vai falando dos 7 dias em outras realidades também, mas ele fala também desses 7 dias com relação desde o nascimento até a morte do homem. E no nascimento, o homem é chamado a começar os primeiros desafios, e ele vai observando a natureza ao seu redor, assim como lá, desde Adão até Noé, eles começaram a experimentar, e foi a maior época de todas, né? Temporariamente falando. E aí, nós percebemos que o recém-nascido, ele tem ainda de forma tímida, um aprendizado diário. Ele vai aprendendo coisinhas pequenas, a pegar, a conhecer o seu corpo ali, a conhecer os pais, a reconhecer a voz da mãe, do pai, a reconhecer carinho e tudo mais, e todas as outras coisas ali, até chegar no momento da fala, até chegar no momento de andar. A segunda idade do ser humano é a infância. Falamos do nascimento, a segunda idade é a infância. E diz assim lá no Gênesis: Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas e separe ele, umas das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento, daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou o firmamento céu, e sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. O segundo dia que simboliza a infância do ser humano, o crescimento do ser humano com a separação das águas. Essa separação nós podemos imaginar como o primeiro momento onde a criança ela vai se separando dos pais. É um primeiro vislumbre dessa separação que nós vamos ver por completo na sua juventude, mas nós vamos observar que essa separação a criança ela começa a se tornar mais independente desde o momento que ela começa a andar, porque ela já não precisa mais dos pais em algumas realidades para ser carregado. Então ela consegue já buscar as coisas, ela já começa a ter uma curiosidade maior pelas coisas externas a ela, né? Então ela pega coisas, chaves, tudo, ela vai tendo uma curiosidade maior. Essa fase do Gênesis, né, que é essa separação do que está as águas que estão no céu e na terra, são justamente no Gênesis, em relação ao Gênesis, essas águas superiores, ou seja, o ar superior, as nuvens, e que de certa forma é uma espécie de água, e os mares. Então Deus separa esses dois firmamentos de água, as águas superiores, as águas que estão acima e as águas que estão abaixo. Os símbolos dessa passagem são o firmamento, as águas superiores e as águas inferiores e o céu. O firmamento aqui, ele tem o simbolismo do crescimento, e as águas superiores e inferiores, elas têm, como eu disse, essa primeira independência dos pais. E o céu aqui é o desejo da maturidade. Quando a criança ela começa a se perceber e perceber que ela precisa crescer. Então ela vai desejando a maturidade cada vez mais na sua vida. Nesta fase do homem, o homem começa a busca por sua identidade, separando-se aos poucos dos seus genitores. Descobertas são realizadas e novas experiências se tornam constantes. Então, este é o segundo dia onde Santo Agostinho vai comparar a infância. O terceiro dia, a passagem diz o seguinte: Deus disse que as águas que estão debaixo do céu se juntem num mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou ao elemento árido terra e ao ajuntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: produza a terra plantas, ervas, que contenham semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, e o fruto contém a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm semente segundo a sua espécie, e árvores que produzem fruto segundo a sua espécie, contendo o fruto a sua semente,
E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o terceiro dia. O terceiro dia que simboliza a adolescência do ser humano e a busca pela identidade, adotando novas amizades e novos pensamentos. É na adolescência que a criança, que o homem, ele começa a procurar uma identidade fixa. E essa identidade fixa aqui é simbolizado por essa passagem pela terra. A terra, esse elemento árido que o Gênesis vai dizer, ele também é simbolizado por essa terra, que é essa identidade fixa, ou seja, o homem que começa a procurar a sua própria identidade, separando-se mais ainda dos seus pais. As plantas aqui, elas simbolizam a fase do crescimento e do primeiro vislumbre da reprodução, onde algumas realidades começam a aparecer da reprodução. O corpo do homem, da mulher, ele vai mudando, do jovem, né, do adolescente, ele vai mudando. E aí nós percebemos a ação ativa da alma vegetativa aqui. E nós já falamos sobre isso. Se você não ouviu, já confere esse vídeo aqui, que deve aparecer aqui. Espero que eu lembre de colocar na edição. Mas enfim, vai aparecer aqui, mas se você não achar, tem um vídeo que fala assim, o que é a alma, no meu canal aqui. Você pode procurar ele para saber o que é alma vegetativa, alma sensitiva e alma intelectiva. E também tem o outro símbolo também, além da terra e das plantas, nós temos o do fruto, que são os primeiros vislumbres dos desejos sexuais no ser humano. O homem procura aqui uma identidade para si, algo próprio que se difere dos pais e se aproxima mais dos seus gostos. Por isso, o adolescente busca outras tribos. Também é a fase dos primeiros relances de sexualidade, corpo e mente se adaptam para a reprodução. Na quarta idade, nós temos essa passagem e ela vai fazer referência à juventude, a fase pós-adolescência. E ela diz o seguinte: Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos, e resplandeçam no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite. E fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para que iluminassem a terra, presidissem o dia e a noite, e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quarto dia. O quarto dia simboliza então a juventude do ser humano, e essa separação dos pais se torna completa. Aquela separação que começou com a primeira independência na infância, se completa aqui nessa quarta etapa, que é a juventude. Na história da humanidade, desde Davi até o cativeiro. Nós não falamos aqui, né? Eu pulei, nós não falamos aqui mais. No segundo dia, no primeiro dia é de Adão até Noé. No segundo dia, a história da humanidade é de Noé até Abraão. Na terceira fase, que é a adolescência, é comparativo à história da humanidade desde Abraão até Davi. Inclusive, lembra que eu falei desses primeiros vislumbres lá da terceira idade, né, que é da adolescência? Você vai reparar que é Abraão que é o pai, ou seja, ele que começa a reproduzir a nação de Deus. Então, aí você vai vendo aqui que também na adolescência que ele começa essa reprodução. Voltamos agora, depois desse disclaimer, né, que eu tinha esquecido de falar, sobre as comparações da história da humanidade. A quarta etapa, então, a quarta idade, a quarta era, é a juventude. E na história da humanidade, como eu disse, ela é destinada desde Davi até o cativeiro da Babilônia, que é pouco antes ali de Jesus nascer. Os símbolos dele aqui que aparecem nesse Gênesis, nessa parte do Gênesis, nesse trecho do Gênesis do quarto dia, são os luzeiros, que é o sol e a terra, e as estrelas. E são os hábitos estabelecidos ali, aquilo que vai iluminar a vida do homem, né? Então, desde o sol, que vai iluminar o dia, né, que ilumina e transforma o dia em dia, e a lua, que transforma, que é o símbolo da noite. Esses hábitos também da nossa escuridão, das nossas trevas, da mesma forma que são esses hábitos, então, são hábitos no sentido de ser vícios ou virtudes.
e as estrelas ali, que tem também esse simbolismo de virtudes menores, mas ainda assim que nos norteiam, que iluminam a vida do ser humano. E a fase da juventude, é a fase onde o ser humano deve buscar o enraizamento das suas virtudes, né. Claro que as virtudes elas começam desde ali a sua primeira infância, mas é na juventude que ele vai percebendo essas virtudes de forma mais concretas. Outro símbolo também é o dia e a noite, que nós podemos comparar aqui, nesta parte, sobre os vícios e as virtudes adquiridos. E esse presidir, né, que os astros fazem, é o domínio de si próprio, é o símbolo do domínio de si próprio, onde eu vou começando a me dominar na minha juventude. Nesta fase, o ser humano faz das experiências agradáveis hábitos estabelecidos. O que são experiências agradáveis? São aquelas experiências que vai agradando o coração dele. Sejam experiências positivas para a santidade, sejam experiências negativas para o pecado. Hábitos estabelecidos onde aparecem as virtudes e ou os vícios, conforme as escolhas diárias do jovem. Aparece também o domínio de si nas decisões independentes, onde as responsabilidades se tornam reais. Ele deixa de ser responsabilidade dos seus pais. É na juventude, então, que ele completa deixar de ser responsabilidade dos seus pais, onde ele começa a trabalhar, né? Isso eu estou falando de um ser humano normal, ser humano que vai desde a sua infância, no seu nascimento até a sua morte, passando por todas as etapas. Lógico, uma pessoa que foi interrompida por uma morte acidental ou qualquer outra coisa assim, né, também, ele passa por essa fase, mas de uma forma diferente, de uma forma ainda misteriosa. E vamos para a próxima idade, que é a quinta idade, que é a fase do adulto. E o Gênesis vai dizer o seguinte: Deus disse: pululem as águas de uma multidão de seres vivos e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, multiplicai-vos e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quinto dia. E esse quinto dia simboliza a vida adulta do ser humano, caracterizada pela geração de prole. É nessa fase que o ser humano está pronto para reproduzir, para se multiplicar, para produzir outros seres humanos, para procriar outras pessoas. E esses símbolos podem ser, que nós podemos ver aqui, retirar-se essas multidões de seres vivos, que são nada mais é do que um simbolismo para os filhos. As aves e os monstros é a educação dos filhos. Ou essa educação no sentido assim, né? Ou você torna o seu filho, porque é responsabilidade do adulto tornar o seu filho responsável, ou, aliás, é responsabilidade do adulto educar o seu filho. E assim é próprio do adulto, é do adulto que vai se construir uma vida virtuosa ou viciosa em relação ao filho dele. Por isso ele é responsável pela educação dos filhos. E essas aves e os monstros, ou você dá asas para o seu filho para ele voar, ou você transforma ele no monstrinho, né? Então essa educação aqui é a fase da responsabilidade do ser humano sobre outras criaturas, sobre outras criaturas. E aqui nós vemos nos animais a alma sensitiva, o símbolo da alma sensitiva. Se você viu o vídeo, né, ou se você vai ver que os animais eles são dotados de alma, além de alma vegetativa, também a alma sensitiva. O homem agora tem responsabilidade sobre os filhos, na criação e formação do caráter deles. Ocorre a maturidade nos sentidos externos e internos, e os sacrifícios diários prova o amor maduro, onde o homem pode se doar totalmente se for saudável. E aqui nós finalizamos a quinta idade e passamos para a sexta idade, que é a velhice. Nós temos mais duas idades aqui. Essa idade é um pouco maior, a passagem é um pouco maior, mas nós vamos lê-la. Deus disse: produza a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie,
os animais domésticos igualmente, e da mesma forma todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou, frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse: eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu. A tudo o que se arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra, e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o sexto dia. O sexto dia aqui simbolizado pela velhice do ser humano, caracterizado por essa maturidade da razão, que é a criação do ser humano, onde o ser humano o ser humano é o único, além dos anjos, que tem a alma intelectiva, a alma angélica, né? Então, além da alma angélica, o ser humano também tem a alma vegetativa e a sensitiva. E aí nós entendemos aqui o simbolismo de algumas coisas. Na história da humanidade, essa é toda a passagem de Jesus. É a plenitude dos tempos. E também, da mesma forma como a velhice é a plenitude dos tempos. Aí eu não falei lá do no quinta idade, né? Na história da humanidade, é desde o cativeiro da Babilônia até Jesus. E aí a sexta idade é de Jesus, toda a sua vida ali. Simbolizado por essa maturidade, a maturidade onde o mundo estava pronto para receber o Filho do Homem. Os símbolos aqui, existem vários símbolos, eu tirei apenas alguns, porque outros já foram ditos, né? Mas eu tirei alguns aqui. O homem, que é o simbolismo dessa alma intelectiva, Adão e Eva, que são o símbolo da razão e da vontade, sim. Nós podemos observar eles como o primeiro homem e a primeira mulher, mas também podemos observá-los como a razão e a vontade. Se você for reparar bem, o homem ele tende a ter uma visão mais racional e a mulher tende a ter uma visão mais vontade, mais amorosa, mais generosa. Então, essa vontade, ela tem desejos, de certa forma, assim, de ajudar, de agradar, de fazer o bem, maiores do que a razão. Por isso, o homem e a mulher, eles andam juntas. Por isso por isso Deus vai falar que é necessário que o homem, é preciso que o homem tenha uma companheira. A razão, é necessário que a razão, ela ande com a vontade. Porque se a razão anda sem a vontade, ou se a vontade anda sem a razão, eles capotam, eles é, bagunçam toda a coisa. E também o outro símbolo também é a imagem e semelhança, que uma imagem é apenas uma imagem, não é, mas ela representa. Ou seja, essa imagem, ela não é o menino Jesus, ela representa o menino Jesus. A semelhança, ele tem a semelhança, as feições. Imagina se eu ponho a foto, uma imagem aqui de um Pokémon. Eu falo assim, é a semelhança ao menino Jesus? Não, não é. Não é semelhante. Essa aqui se torna mais semelhante. A gente imagina que o menino Jesus, né, que apareceu, que foi manifestado, ele tem essa semelhança. Então, não é que seja o próprio menino Jesus essa imagem, mas ela representa o menino Jesus, ela se parece com o menino Jesus. E nós também, nós como imagem e semelhança de Deus, nós aparentamos, nós não somos deuses, mas nós temos essa representatividade, ou seja, representamos Deus na terra. E também a semelhança, que não é, nós não somos iguais a Deus, não somos deuses, mas somos semelhantes a Deus nesse sentido, ou seja, se olharmos para o ser humano é o ser mais próximo, semelhante a Deus. Nesta fase, o homem, na sua plena maturidade, observa os frutos de uma vida boa, bem ou mal vivida, na plenitude da razão e da vontade. Torna-se assim capaz de instruir outros pela experiência. Pela sua experiência, ele vai podendo
apresentar, né? É nessa fase, então, que os antigos chamavam-se de anciãos, que eram aqueles que ensinavam os jovens. Então, hoje nós temos os professores, né, e tudo mais, são jovens, mas antigamente quem ensinava eram os adultos. Os adultos não, eram os anciãos, né? E aí nós temos a sétima e última idade, que vai falar no Gênesis 2, já no Gênesis 2, do primeiro ao sexto é do Gênesis 1. O Gênesis do, o sétimo dia aparece só no Gênesis 2, que vai dizer assim: assim foram concluídos o céu, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o sétimo dia e o consagrou, porque neste dia descansou de toda a obra da criação. O sétimo dia simboliza aqui a morte do ser humano, caracterizada pelo descanso de Deus e também de seu filho no sábado. Nós falamos isso em uma das catequeses aqui anteriores, e você vai reparar que existe um simbolismo da morte, que é o descanso do ser humano, desse descanso de Deus após a sua obra, ou seja, a obra do homem é a vida que ele viveu, e a obra de Deus é essa criação. Ambos descansam após a sua obra, da mesma forma que Jesus descansa após a sua obra. Após a sua obra de salvação, depois da sua obra, ele descansa, morrendo e indo à mansão dos mortos e depois subindo aos céus. Os simbolismos aqui são vários. Nós podemos observar que a conclusão do céu e da terra, ou seja, a conclusão é o quê? É onde o homem deve estar preparado para a glória de Deus. É na morte que o homem vai encontrar aquele que fez o bem, encontrar a glória de Deus, que nada mais é do que o bem do ser humano. Bem que é aquilo que é a finalidade do ser humano. Então a finalidade de todo ser humano é chegar, entrar na glória de Deus, onde Deus ele fez ele fez o homem, ele criou o homem para participar da sua glória. E ele conclui isso após a sua morte. Todos os homens, após a morte, podem experimentar, podem participar da glória de Deus. Também temos o exército, que são todos aqueles, o simbolismo de todos aqueles que são salvos. Também temos o descanso aqui, que isso é o simbolismo da morte. Também temos a bênção do sábado, porque nós achamos que Deus ele só descansou no sábado. Mas ele não só descansou, ele também abençoou e consagrou o sábado. Essa bênção é símbolo do dia da salvação e essa consagração, essa separação, porque consagração é isso, separar o santo do ímpio, do impuro, daquilo que é profano. Ou seja, profano, a palavra profano ela deriva da palavra que está fora do templo, daquilo que não é do templo, daquilo que não faz parte do templo. Então, tudo aquilo que é consagrado faz parte do templo, faz parte do sagrado, né? Estar consagrado, fazer parte do sagrado, estar separado do que é profano. E esse símbolo dessa consagração que nós lemos ali, abençoou o sétimo dia e o consagrou. É a separação das ovelhas e dos cabritos, dos bons e dos maus, do joio e do trigo. O homem tem seu fim terreno e encontra a nova vida na ressurreição de Cristo, o descanso com Cristo com todas as suas obras. Então, a partir das nossas obras, juntando com as obras de Cristo, o homem, enfim, descansa. Espero que você tenha gostado desse vídeo, como eu gostei de fazer esse vídeo. Esse vídeo foi um dos vídeos que mais me chamou a atenção para fazer. Eu precisava fazer esse vídeo. Eu acredito que ele deve ter ficado um pouco mais longo, como habitual, mas eu acredito que é um vídeo muito denso, muito interessante, para nós observarmos uma nova forma de ver o Gênesis. Muitas vezes nós vemos o Gênesis como uma criação do mundo, e ela deve ser vista e continuar sendo vista assim, mas nós podemos olhar também para a nossa vida. Desde o primeiro ao sétimo dia, ali nós percebemos algumas realidades, né, de uma certa forma se assemelham à nossa vida, desde o nascimento até a nossa morte. E fica muito claro, principalmente na morte, onde nós percebemos essas três realidades: o descanso de Deus, o descanso de Jesus e o descanso na morte do homem. Deus ali, Jesus Cristo aqui, que participa das duas partes, né? Ele descansa da sua obra como Deus descansou, né? Porque ele é Deus, mas ele também descansa na morte, como o homem descansa, porque ele é Deus e ele é homem.
Lindo isso, né? Maravilhoso isso. Maravilhoso nós percebemos que desde os primórdios a nossa igreja ela tem uma riquíssima. Santo Agostinho é ali em torno de 400, 300 a 300 a 400 depois de Cristo. Então, pouco depois, a nossa fé ela é tão rica e nós precisamos voltar a esse costume de absorvermos as riquezas da igreja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Esse vídeo em especial eu peço para você compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que as pessoas vejam assim, gente, o Gênesis é muito mais do que a gente imagina. A história da criação é muito mais do que a gente imagina. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, peça a outras pessoas que se inscrevam e Deus abençoe a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.